Fala galera, quer dar aquela mitada no Cartola, quer aumentar o seu patrimônio, quer tirar onda com aquele seu amigo que não sabe nada de futebol? Clica no link abaixo e você vai ter várias dicas. É a aposta do Mano. Vamos falar com o Álvaro Loureiro? Saber outras notícias do Flamengo ao vivo no CT Ninho do Urubu, agora já do lado de fora, né, Álvaro Loureiro? Enfim, o homem já fechou tudo. Abel Braga trabalhando aí a equipe para esse primeiro duelo com o Corinthians, Álvaro. É isso, Calheiros, bom dia pro Mano e mais uma vez para todo mundo que acompanha com a gente. Como você disse aí, Calheiros, já do lado de fora aqui do CT Ninho do Urubu, né? Hoje o técnico Abel Braga querendo privacidade, fazendo aquele mistério, não permitiu nem as tradicionais imagens do aquecimento, nem aquele comecinho da atividade que a gente costuma fazer hoje, ele não permitiu, depois da entrevista coletiva concedida pelo Cuéllar, né? Que a gente já ouviu um trechinho aqui no Bom Dia Fox, a imprensa teve que se retirar. É o Flamengo fazendo o seu último trabalho antes desse duelo com o Corinthians, né? Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O time treina agora pela manhã, no começo da tarde já viaja para a capital paulista, já fica concentrado no local do jogo, né? Em São Paulo, onde encara o Corinthians nesta quarta-feira às 9h30 da noite na Arena Corinthians. Um duelo em que o Abel Braga vai voltar a ter todas as suas opções, né? Todos os seus jogadores principais à disposição, deve voltar a apostar no seu time principal. Isso porque desde o jogo contra a LDU pela Libertadores, o jogo em que o Diego Alves acabou sentindo a lombalgia, dores nas costas, ele depois ficou de fora de algumas partidas, voltou a atuar no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense. Naquele dia o Abel Braga utilizou um time alternativo com o Diego Alves e o Rodrigo Caio, dois jogadores que são do time principal. Desta vez não, ele deve apostar aí na sua força máxima diante do Corinthians para tentar uma boa vantagem, né, nesse primeiro jogo fora de casa. A gente tem uma reportagem agora, a gente vai exibir uma reportagem sobre a preparação dos dois times para o duelo das duas maiores torcidas do país, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Na última vez em que Corinthians e Flamengo duelaram pela Copa do Brasil, isso é que é estrela! É destino! Pedrinho! Semifinais da competição no ano passado, Jair Ventura arrumou uma retranca no primeiro jogo, Maracanã lotado, mas a festa da torcida rubro-negra não chegou ao gramado não. Empate sem gols e a vaga na decisão ficou para a Arena Corinthians. O jogo de volta começou com um timão na frente, Danilo Avelar marcou. Está vibrando o bando de loucos em Itaquera, a Arena Corinthians virou um hospício. O Flamengo não sentiu o golpe e empatou logo na sequência. Quis o destino que ainda fosse um gol contra. Henrique deu uma peitada e colocou pra dentro. Mas o garoto Pedrinho entrou no segundo tempo e resolveu a partida. Pedrinho! Vibra mais fiel das torcidas. Corinthians na final. Mas o jovem atacante corintiano pode virar desfalque para Fábio Carille nesta quarta-feira. Ele ainda se recupera de uma contratura muscular nas costas, que o tirou da última partida do time no Campeonato Brasileiro. Pedrinho perdi no aquecimento, entrou com as costas travadas após o aquecimento, que seria um jogador para a gente ir para mais para frente mesmo, para tentar fazer algo diferente durante o jogo. No treino desta segunda, Danilo Avelar e Matheus Vital não apareceram. Os dois fizeram um trabalho regenerativo, mas não preocupam para a quarta-feira. Já o atacante Gustavo, que se recupera de lesão até que apareceu no gramado, mas não deve estar à disposição de Carille. Bocelli e Wagner Love disputam a vaga para começar jogando contra o Flamengo. Estamos preparados, com certeza uma decisão, temos que saber encarar esse jogo dessa forma e saberemos, a equipe está pronta, chegaremos lá em São Paulo e vamos fazer um grande jogo. Tá aí a preparação das duas equipes, né? No ano passado esse confronto na semifinal deu Corinthians, naquela ocasião a decisão foi na Arena Corinthians, neste ano invertida, a decisão será aqui no Maracanã e os rubro-negros esperam que o fim da história seja diferente. Então, como o Abel fechou o treino, a gente não pode cravar a equipe que vai a campo nessa quarta-feira diante do Corinthians, mas a tendência é que seja aquele time com o que o torcedor já está acostumado, com o Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René na linha
linha defensiva. Cuéllar e o William Arão são os dois volantes. Uma linha com 3 homens ali no meio. O Everton Ribeiro pela direita, o Arrascaeta pelo meio e o Bruno Henrique aberto pela esquerda, com o Gabigol mais adiantado. A tendência é que esse seja o time do Flamengo que vai tentar buscar um bom resultado nessa primeira partida, pessoal. Legal, Álvaro Loureiro, informações do Flamengo. O Flamengo treinando agora pela manhã, treino fechado, como disse o Álvaro, à tarde embarcando para a capital paulista. Amanhã tem esse primeiro duelo contra o Corinthians. E Álvaro, se liga aí, hein? Porque olha, notícia fresquinha, viu? Que interessa muito a torcida do Flamengo, mano. Olha só o que acaba de postar o Bayern de Munique em suas redes sociais. Uma despedida ao lateral Rafinha. Está confirmando aquela informação que a gente já vem trazendo há alguns meses aqui no Bom Dia Fox, né? Que o Rafinha, aliás, no Fox Sports, né? O Rafinha dizendo que não permaneceria, né? Já vinha antecipando que não permaneceria, não renovaria o vínculo dele com o Bayern de Munique. E agora tá aí, ó, uma despedida oficial do Bayern com relação ao agora ex-lateral direito, Rafinha. Tá a caminho do Flamengo, hein, mano? Tudo indica. Ah, tomara, né, Calheiros? Por mais que tenham feito propostas aí pro Rafinha, que é um cara que tem mercado ainda no futebol europeu, mas a minha expectativa é muito boa também com relação à vinda dele. Eu espero que venha, o Flamengo ganhe um grande lateral e o futebol brasileiro também ganhe um jogador diferenciado, né? Eu sei que tem pessoas que falam, mas o cara mora muito tempo na Europa, mas o cara tem que permanecer lá, ele recebeu uma proposta muito boa da Itália, mas, cara, na boa, as filhas dele moram aqui em Curitiba, é muito mais fácil, talvez, o acesso e o encontro com as filhas, ele residindo aqui no futebol brasileiro. E pro Flamengo ele acerta em cheio, hein? Imagina, ganhar um Rafinha ali, com todo respeito ao Pará, com todo respeito ao Rodinei, mas não sai na foto, hein? Não sai na foto, o Rafinha tem muita qualidade, cara. É um salto mesmo, mano. Claro. Tem gente que defende que não, viu? Tem uma galera que fala que não vem pra mudar de patamar a lateral. Os caras tão loucos. São de uma guia de internação. Vem pra mudar mesmo. O Rafinha ele tá várias muito mais temporadas, bola do que o Pará. Muito mais. O Rafinha até outro dia era titular do Bayern absoluto. Ele revezava a titularidade com o Kimmich lá, mas, pô, o Rafinha é monstro. 2013 foi a principal temporada dele, né? Campeão da Champions e campeão do mundo com o Bayern de Munique. Enfim, mas é um jogador que está na história do Bayern, né? Há muitos anos jogando no principal clube alemão. A gente está vendo lances aí do Rafinha. Enfileirou o título. E, gente, mais uma vez, a gente pode colocar na tela novamente aí o Bayern confirmando, né, que o Rafinha está de saída do clube. O Rafinha recentemente foi entrevistado do Benjamin Bach, no Aqui com o Benja, e ele deixou bem claro, olha, eu tenho um acerto verbal com o Flamengo, mas estou estudando algumas situações no futebol europeu, para seguir na Europa. Vamos ver os próximos passos. Marco Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, e o diretor-geral Bruno Spindel, que é o CEO do Flamengo, eles estão na Europa. E certamente na pauta está essa situação do Rafinha, né, mano? Fato. E vou falar, Calheiros, o Flamengo não pode dar mole, não. Ele tem que fazer das tripas coração aí, fazer o máximo para que ele possa contratar o jogador, por mais que já tivesse acertado verbalmente aí. Agora é a hora de chamegar no papel, é a hora de assinar, é a hora de fazer o contrato. O Flamengo não pode perder essa possibilidade de contratar o Rafinha, não. Inter de Milão, Sevilha e Valência, os clubes que fizeram a proposta pro Rafinha. E os dirigentes flamenguistas estão na Europa justamente monitorando a situação de um outro lateral, Felipe Luiz também. Os dirigentes do Flamengo estão na Europa também de olho em zagueiro. O Flamengo vai contratar um zagueiro, pelo menos é o objetivo, é o plano. O Gil está no radar, mas o Flamengo não desistiu do Miranda. O Miranda tem uma situação muito parecida com a do Rafinha. O Miranda dificilmente vai seguir na Inter de Milão. E se não pintar nenhuma proposta de transferência, a família do Miranda é a grande resistência. A família do Miranda quer permanecer na Europa. Pintando proposta da Europa, o Miranda vai priorizar essa proposta. Agora, se não pintar nenhum interessado, o Miranda já é um jogador acima dos 30 anos, enfim, o Flamengo não desistiu desse nome. É um nome que não está descartado e pode sim ser reforço do Flamengo. Então, Calheiros, mas aí eu sou um pouco cauteloso com relação a esse tipo de conduta. O Flamengo não pode ser plano B de nenhum jogador, cara. Por mais que exista talvez o interesse desses jogadores em permanecer na Europa, eles construíram praticamente a vida toda deles lá, a família já tem
as crianças matriculadas em escola, o pessoal às vezes tem um pouco de receio em retornar ao futebol brasileiro justamente por todo o nosso cotidiano aqui de violência, enfim, uma série de coisas aí que o Brasil tem contra para que esses caras possam voltar, mas eu não trataria o Flamengo como plano B não, cara. O Rafinha tá naquela condição, pintou uma proposta boa da Inter de Milão, possivelmente será hoje o principal concorrente do Flamengo, mas em termos de até sobrevivência do Rafinha, vamos colocar assim, dentro do Flamengo, cara, ele vem para fazer chover. Na Inter de Milão ele vai ser mais um, cara, na boa. Eu, se fosse o Rafinha, ou se tivesse que analisar todo o contexto envolvendo a vida pessoal e profissional, eu voltaria ao Flamengo. Repito, o Rafinha é um cara que tem as filhas dele residindo aqui no Brasil, moram em Curitiba. Ele jogando no Rio de Janeiro seria muito mais fácil o acesso e talvez os encontros que ele poderia ter com elas. Eu, se fosse o Rafinha, não pensaria duas vezes. Retornaria ao futebol brasileiro e jogaria no Flamengo.